Olá, bem-vindos ao simpósio Desafios Brasileiros no Atual Contexto Internacional. Esta é uma promoção da Fundação Maurício Grabois, com o escopo de investigar os principais desafios e oportunidades do Brasil em direção a um novo ciclo de desenvolvimento soberano. Isso se dá num cenário global de instabilidades e incertezas. Ao longo de 4 semanas, nós reunimos pesquisadores e estudiosos nesses temas. O vértice do esforço foi desenvolver perspectivas de lutas para superar a dependência e a condição periférica do nosso país, promover o desenvolvimento, a soberania, a democracia e o progresso social. Eu agradeço profundamente aos que tornaram possível este simpósio, em especial a todos e todas que aceitaram o nosso convite a participar como expositores e moderadores convidados, bem como aos integrantes dos 9 grupos de pesquisa da Grabois. Temos certeza de que estas mesas contribuirão para elevar o debate estratégico na esquerda brasileira e entre as amplas forças progressistas. Nós precisamos construir, juntos, caminhos para um novo projeto nacional de desenvolvimento no Brasil. Ansiamos que esse projeto galvanize a luta dos brasileiros e brasileiras para empreender as grandes mudanças que a nação necessita. Muito obrigado. Eu sou Walter Sorrentino, presido a Fundação Maurício Grabois, e em nome de toda a diretoria e dos coordenadores dos grupos de pesquisa da Grabois, que são os promotores deste simpósio, desejo boa noite a todas e todos, dou as boas-vindas a esse nosso simpósio Desafios Brasileiros no Atual Contexto Internacional. Ao longo de 4 semanas, reuniremos especialistas para debater os principais desafios e oportunidades do Brasil e da América Latina no cenário global, que é de instabilidades e incertezas. Nós vamos discutir geopolítica, dependência, economia política, transição ecológica, sustentabilidade, enfim, desenvolvimento soberano de nossa nação, sempre com um olhar crítico e propositivo. A Grabois tem esse compromisso, que essas reflexões contribuam para aprofundar o debate de amplas forças progressistas e democráticas para construir caminhos de um novo ciclo de desenvolvimento soberano no Brasil, juntamente com os nossos irmãos latino-americanos. Então, espero que aproveitem. As mesas não têm assistência, não tem intervenção do público, mas elas são gravadas e serão disponibilizadas amplamente ao público, que é um público muito grande que vai acompanhar os nossos trabalhos. Então, grato pela presença dos expositores, grato pela presença dos que nos assistem, bom proveito a todos. Boa noite. Estamos reunidos nessa noite para darmos continuidade à primeira parte do simpósio da Fundação Maurício Grabois, cuja mesa 2 realizamos ontem com sucesso. O simpósio, como dito pelo nosso presidente, está organizado em 2 partes. A primeira, Desafios Brasileiros no Atual Contexto Internacional, composta de 9 mesas, e a segunda parte, Desafios Brasileiros em direção ao novo ciclo de desenvolvimento soberano, que contará com mais 8 mesas. Ao total, o nosso simpósio será composto de 17 mesas, sob a responsabilidade dos grupos de pesquisa da Fundação Maurício Grabois, de seus coordenadores e a diretoria da Fundação Maurício Grabois. Hoje, 13 de março, iniciamos a mesa 3, sob a responsabilidade do grupo de pesquisa Era Digital, que tem como coordenador Rogério Nunes. Será o tema da mesa 2, as TCIs e os novos poderosos do mundo da Big Tens. Eu sou a Marta Alves, eu trabalho com assessoria, sou jornalista, trabalho com assessoria na educação, e trabalho na assessoria da presidência da Fundação Maurício Grabois, e também já trabalhei na assessoria da presidência do partido. Marcos Danta, nosso primeiro palestrante, ele é professor titular, aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Engenharia e Produção pela UP, UFRJ, professor e pesquisador dos PPGs em Comunicação e Cultura e em Ciência da Informação, integra os conselhos de administração do NIP-BR e da FINEP. Foi por 3 mandatos consecutivos conselheiro do CGI-BR, é coordenador da Fundação Maurício Grabois no Rio de Janeiro. A nossa professora Helena Gastres, pesquisadora associada ao Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena a Rede CIST, é associada, fundadora e membro do Centro Internacional Celso Furtato. Temos a nossa Luana Bononi, que vai ser a nossa moderadora,
coordenadora-geral de popularização da ciência e tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia, doutora em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já foi presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a NPG, secretária regional adjunta da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o SBC, no Rio de Janeiro, diretora da UNE, jornalista do Vermelho, secretária de comunicação do PCdoB do Rio de Janeiro e ouvidora-geral da Agência Nacional de Cinema da Ancine. Nós teremos os dois palestrantes, cada um com 20 minutos. A ementa da mesa 3, a era digital, os impactos disruptivos da TIS e a IA, no regime de acumulação e regulação capitalista e as relações de trabalho nessa nova configuração. A pergunta para todos os palestrantes fica: quais as alternativas de luta da classe trabalhadora brasileira frente à crise do sistema capitalista, levando-se em conta o papel central das classes operárias e camponesa na produção do mais-valia, do avanço sem precedentes históricos do desenvolvimento da ciência e tecnologia, a era digital, da singularidade brasileira e do sentido estratégico de construção do socialismo no Brasil. Vamos dar início à mesa 3, como dito, 20 minutos para os nossos palestrantes. Vamos iniciar com o professor Marcos Dantas. Tá, a palavra para ele. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Marta. Boa noite a todas e todos. Boa noite, meu caro Walter Sorrentino. Parabéns por essa iniciativa muito importante, né, para a nossa formação e para a nossa compreensão do mundo em que estamos vivendo atualmente. Agradeço a oportunidade, agradeço a minha querida Luana, foi me orientando, que está aqui coordenando, moderando essa nossa mesa. É sempre, mais uma vez, um prazer estar aqui com a professora Helena Lastes, velha companheira de lutas, de ideias, de elaboração. Estamos aí agora trabalhando num livro sobre essas questões digitais, com um bando de gente muito boa, que vai sair daqui a mais alguns dias, né? E eu vou tentar resumir em 20 minutos uma questão extremamente complexa, né? Que eu já percebo aí o Carlos Rogério chegando. Agradeço a apresentação que a Marta fez, né? Tem outras pessoas presentes. Nós vamos tentar explorar os nossos 20 minutos. Eu vou tentar resumir nesses 20 minutos uma questão muito complexa, que é o processo geralmente a gente fala de digitalização da sociedade. Eu já quero exatamente quebrar alguns paradigmas que hoje são comuns no linguagem, que acaba apropriada, a partir da linguagem comum, acaba apropriada pelos marxistas. Eu defendo que os marxistas devam ter sua própria linguagem para entender certas realidades, além das aparências, né? Então, eu vou falar das tecnologias de informação e o atual regime de acumulação do capital na base técnica digital. E depois a minha colega, amiga Helena, vai centrar mais o foco nas plataformas digitais. Foi o que a gente, pelo menos, combinou, né, Helena? Pode passar para frente, por favor? Se tiver todo mundo vendo, né? Primeiro ponto é o que eu chamo as revoluções industriais tecnológicas. Pode passar aí, por favor, ficar um instantinho parado, né? Que a gente tem que entender que o sistema capitalista evolui através de ciclos, que são chamados ciclo Kondratiev, que foi um economista soviético, que mapeou essas oscilações de longo prazo, né? Eu não vou poder entrar nos detalhes, mas cada ciclo tem um período ascensional, essa curva que eu desenho para cima, depois tem um período de crise, geralmente cada período ascensional dura 20 a 30 anos, depois uma crise também de 20 a 30 anos, né? Nós vivemos boa parte da nossa vida, nós mais velhos, no quarto ciclo, e depois teve uma grande crise, que começa com a crise do petróleo e a crise do dólar também em 71, e a partir daí
o capital investe em novas tecnologias, começa a desenvolver novas fronteiras de acumulação, e é importante, que é o digital, e é importante entender que as muitas mudanças que de cada ciclo representam uma para outra, né? Uma das mais importantes é no modelo de trabalho, nas relações de trabalho, na cultura de trabalho, na relação entre o trabalho e o conhecimento, que eu pretendo falar um pouco mais sobre isso, né? E eu queria chamar a atenção, podia passar para o próximo, por favor? Eu não vou poder entrar em muitos detalhes aí, mas depois quem estiver assistindo no vídeo que vai ficar na tela é simplesmente dar um stop e ver mais detalhes aí. Mas percebam que eu queria já chamar a atenção primeiro, é que a gente pode dizer que cada 2 ciclos corresponde a uma grande revolução industrial. E nós estamos na terceira revolução industrial. Ontem mesmo, por exemplo, eu ouvi aqui alguém que falou a quarta revolução. Não, nós estamos na terceira revolução industrial. Nós estamos numa mesma base técnica, no mesmo modelo de acumulação, né? Num conjunto de relações, tanto de trabalho quanto de vida, de cotidiano, que corresponde a um sistema, né? Apenas com umas mudanças quantitativas daqui a acolá, né? Tivemos uma segunda revolução industrial no início do século, final do século XIX, início do século XX, na qual nasce a indústria química, a metalmecânica, a indústria elétrica, né? A indústria elétrica, entende? E que é uma mudança também na qualidade do trabalho, que o trabalho era um trabalho muito empírico ainda, um trabalho fabril. Esse trabalho muito empírico torna-se um trabalho mais de condições científico-técnicas, eu vou falar um pouco mais sobre isso, entende? E a partir de mais ou menos meados da década de 80, a gente começa a entrar num quinto ciclo. Já teve uma crise aí, que foi a grande crise financeira de 2008, e nós estamos hoje num sistema de crise que não sei ainda como é que esse processo vai ser superado, se é que vai. As coisas estão ficando cada vez mais confusas. Vamos passar para frente, por favor? E é muito... Não, um pouco para trás, por favor. Aí, atrás, esse aí, por favor. E é muito importante, é muito interessante observar que cada ciclo desse também corresponde a um meio de comunicação muito específico. Vai desde o telégrafo, lá no século XIX, vem o telefone no início do século XX, a grande época do rádio, né, na década de 30, 40, a televisão, né, o cinema, e depois a informática, a partir exatamente da década de 80, a informática e a internet. Entende? Aliás, é interessante também chamar a atenção que isso é muito pouco estudado, mas cada ciclo desses vai corresponder também a uma relação, a um tipo de relação entre o centro capitalista e as suas periferias. Tivemos o escravismo colonial lá atrás, né? Depois todas aquelas relações colonialistas, imperialistas, foram muito bem estudadas, citadas por Lenin, etc., né? O neocolonialismo mais recente, a teoria marxista da dependência, e nós estaríamos a caminho, já existe uma literatura sobre isso, falando de um colonialismo digital, né, que seria, então, uma nova etapa nessa relação entre o centro capitalista e as suas periferias. Vamos para frente, por favor? Vamos para frente, por favor? Bem, e aí eu queria dizer que nessa discussão nós temos dentro da literatura marxista, desde a década de 60, com a obra do Radovan Hrishta, A Civilização na Encruzilhada, depois tivemos o Teotônio dos Santos, né, a Revolução Científico-Técnica, Capitalismo Contemporâneo, Revolução Informacional do Jean-Louis Skinner, sempre chamando a atenção para um fenômeno que até então era muito pouco estudado e que continua muito mal estudado, que é a questão da informação. E eu vou centrar a minha palestra nessa questão da informação e na relação entre trabalho e informação, né? Então, haveria já uma literatura sobre isso, e podemos passar para frente, e aí eu vou me autorreferenciar. Podemos passar para frente, por favor? Também com obras que eu vim publicando desde o século passado, como A Lógica do Capital e Informação, o trabalho com informação, que foi minha dissertação de mestrado, concluída em 1994, né? Exatamente com base nesses autores e em outros autores, tentando exatamente entender essa chamada revolução informacional a partir de um ponto de vista
marxiano ou marxista, né? Vamos para frente, por favor. E aí eu vou entrar, então, no foco central, entendido que o capitalismo sempre sofre grandes transformações, trabalho informacional, podemos passar para frente. Toda a relação, né, o Marx mesmo diz, pressupomos o trabalho numa forma humana, né, que antes, na realização do trabalho humano, o homem pensa o trabalho, ele cria, ele imagina o que ele vai fazer, então executa, né? Todo trabalho é uma relação entre a mente, a inteligência, a competência e um objeto que vai ser transformado, que vai ser mudado. Essa relação é uma relação informacional, né? Não há trabalho sem informação, você se informa sobre o que você está fazendo e você põe em forma, informar. Etimologicamente, essa palavra quer dizer exatamente moldar, modificar, né? No latim. Então, você molda a realidade à sua volta, né? Informa a realidade à sua volta. Não há trabalho sem informação e nem informação sem trabalho. Vamos passar para frente, por favor? Só que, passando para frente, né? No momento que você pensa algo, você molda aquele algo na realidade, né? E se você precisa, né? O artesão, por exemplo, precisa, ele começa a repetir aquele molde, né? A fazer com que aquela informação seja objetivada, né? Seja colocada num objeto. E ele faz isso quantas vezes ele precisar fazer, quanto tempo ele tiver para fazer, quanta disposição ele tiver para fazer. Então, o que você vê na realidade é uma repetição, né, de uma informação objetivada, né? E é em cima disso, eu não vou ter tempo de entrar em detalhes, vou só afirmar, é em cima disso que se construiu toda a teoria da mercadoria, toda a teoria do valor-trabalho, né, do tempo de trabalho, que é o tempo que você precisa para replicar, reproduzir essa ideia que você tem na cabeça, entende? Então, o fundamento de toda essa economia mercantil está na informação, só que isso não estava em Marx, tá? Isso está subtendido, isso está numa leitura que você possa fazer a partir da existência de uma teoria que só vai surgir no século XX, que é exatamente a teoria da informação, que é exatamente o conhecimento da informação, com Claude Shannon, com Henri Atlan, com Hans von Foster, com Norbert Wiener, né, e tantos outros autores. E o nosso aqui, Álvaro Vieira Pinto, brasileiro, eu, que venho estudando isso há muito tempo. Vamos em frente, por favor. Muito bem. Então, vocês têm aí uma imagem do que era o trabalho que o Marx podia enxergar. Esse trabalho que o Marx podia enxergar, vocês estão vendo um bando de trabalhadores em volta de uma máquina, tem uns dois ali que estão se mexendo, os outros estão observando. Obviamente que eles não estão ali à toa, eles estão observando para intervir em algum momento, né? E esse trabalho era todo um trabalho que a imagem não pode mostrar, mas é claro que as pessoas estão falando, estão gesticulando, uma está olhando para a outra, ou seja, tem uma informação circulante aí, né? Só que essa informação está no ar. Essa informação é tão natural quanto respirar, né? Então, não é percebida como uma dimensão do trabalho o processo informacional, só é percebido o desgaste físico. Mas o que eles estão fazendo ali é o quê? É botando uma peça e moldando essa peça através da máquina. Mas quem está determinando como essa peça vai ser moldada são os trabalhadores, né? Na época de Marx, né, esse conhecimento para produzir era um conhecimento que estava na oficina, era um conhecimento do trabalhador adulto. E Marx usa essa expressão muitas vezes no Capital, trabalhador adulto, ou seja, é aquele que entrou criança, cresceu na oficina e, com o tempo, ele foi aprendendo, né? Isso é que vai ser a grande mudança que vai se dar na segunda Revolução Industrial. Entende? É essa ruptura desse processo de trabalho, que o conhecimento para a produção estava na oficina, esse conhecimento para a produção é alargado, dadas as novas condições da segunda Revolução Industrial e as novas indústrias que surgem na segunda Revolução Industrial, que não existiam na primeira Revolução Industrial. Vamos passar para frente, por favor? E aí eu queria citar o Marx, vai ser importante para o que a gente vai falar na frente, né? Uma passagem do capítulo inédito que ele diz: se você considerar o trabalhador coletivo, você tem que considerar o trabalhador coletivo, não o individual, né? A sua atividade combinada, aquela imagem que a gente viu, né,
realiza-se materialmente de maneira direta num produto total, simultaneamente a uma massa total de mercadoria, e aqui é absolutamente indiferente que a função deste ou daquele trabalhador, mero elo deste trabalhador coletivo, esteja mais próxima ou mais distante do trabalho manual direto. Né? E isso, essa atividade coletiva, essa atividade social, essa atividade combinada, é consumo direto pelo capital e produz diretamente capital. Tá? Então, isso é muito, muito importante para mim, essa passagem que está no capítulo inédito do Karl Marx. Vamos passar para frente, por favor, e aí eu vou entrar na segunda Revolução Industrial. Espero estar conseguindo correr com o tempo. Bem, na segunda Revolução Industrial, pelas características das indústrias que são constituídas nessa época, a metalmecânica, a elétrica, a eletrônica, a química, etc., você tem um espaçamento desse processo de trabalho e uma divisão técnica e social do trabalho. Né? Aí você tem para produzir um carro, vocês estão vendo a imagem do carro, pode passar para frente, por favor. Né? O carro é exatamente o produto total. Mas para produzir esse carro tem que ter projeto, tem que ter desenho, tem que ter pesquisa científica. Né? Tem uma série de questões que são feitas lá numa área de engenharia, que é uma área de concepção, de criação. E depois vai um processo. O que essa área de engenharia faz? Ela produz o ferro, o carro? Não, ela desenha. Ela produz informação, que eu chamo até de informação semiótica. Né? E, a partir daí, você tem todo um conjunto de etapas de trabalho que, na época áurea do Fordismo, incluía salas de datilografia, salas de desenho técnico, depois uma etapa fabril de transformação, transformar ferro em aço, aço em lataria, né? Transformar borracha em pneu, etc. E depois uma etapa de montagem final, que era só juntar essas peças, que acabou essa etapa sendo muito mais falada, muito mais discutida, até eu já estou na metade. Muito mais falada, muito mais discutida, até pelo filme do Carlitos, coisa do gênero. Né? Então, isso era o trabalho total, esse é o trabalho combinado. Né? Vamos passar para frente, por favor? Ali para começar a falar. Né? Muito bem, esse trabalho combinado, você tem uma etapa que é de difícil controle de tempo, mas isso está produzindo capital, mas é difícil controle de tempo, e progressivas etapas em que pode ser cada vez mais controlado o tempo de trabalho. Né? E aí, então, essas progressivas etapas que pode ser cada vez mais controlado o tempo de trabalho, e uma etapa maior de trabalho mais incerto, de trabalho de busca, de trabalho de pesquisa, pode passar para frente, por favor, né? É que constitui, pode passar para frente, por favor, é que constitui uma informação objetivada, chamada, no meu exemplo aqui, um carro, né? Que é uma informação objetivada nessas várias etapas de trabalho, um trabalho de criação e um trabalho de objetivação, de replicação, um trabalho de remoção de incertezas, que é um trabalho de baixa redundância, e um trabalho de fixação da informação nos seus suportes, que é um trabalho de alta redundância. Vamos passar para frente, por favor? E aí chegamos na terceira revolução industrial tecnológica, que tem origem numa crise kondratieviana nos anos 70, 80, por vários fatores que eu não vou entrar aqui, mas teve esgotamento de matéria-prima, crise do dólar, né? O aumento da competição intercapitalista pelo ressurgimento da Europa, do Japão, né? A baixa produtividade, sobretudo a baixa produtividade daqueles setores ligados ao escritório. Então, você tem uma crise ali, essa crise que vai ser a grande crise dos anos 80, né? E que vai levar a uma nova etapa. Pode passar para frente, por favor. E aí eu queria chamar a atenção para o livro 2 do Capital, né? Que é onde Marx deixa clara a importância da compressão do tempo e espaço no processo de acumulação. Né? Aquela lógica famosa, né? O dinheiro compra mercadoria, que entra na produção, que gera uma mercadoria com valor, do qual sai um dinheiro com valor. Né? Só que isso se dá num tempo. E Marx deixa muito claro que esse tempo total de circulação, quanto mais ele for curto, quanto mais ele chegar a zero, né? Mais o capital se valoriza. Está lá no livro 2. E é essa lógica que vai levar o capital a tentar encurtar cada vez mais os tempos. O tempo de criação é complicado,
mas os tempos redundantes, como ele pode controlar o tempo, ele vai cortando. Vamos passar para frente, por favor. E isso, então, vamos passar para frente, por favor. E é isso, então, que vai levar ao início de uma nova revolução industrial tecnológica de base digital. Então, o digital permite, o digital é binário, então todo aquele trabalho que é muito mais de acertar e errar, o binário, né? Verdade e falso, 1, 0, você pode botar numa tecnologia digital. E aí o capital vai investir nessas tecnologias e, com isso, ele vai reestruturar todos os processos produtivos e vai dar um salto na relação do tempo e espaço, porque toda uma série de atividades que requeriam trabalho para serem executadas vão poder serem transferidas para um computador, vão poder ser transferidas para o digital. Vamos passar para frente, por favor, né? E aí tem um grande investimento do Estado, tanto dos Estados Unidos quanto da França, da Alemanha, do Japão, da Coreia. O Brasil chegou a ensaiar isso e depois foi destruído, né? Não vamos ter tempo de entrar nessa história, entende? Mas aí você tem... E nesse investimento do Estado, o Estado americano cria uma peça essencial, que é o chip, o circuito integrado, entende? Circuito integrado, né? Com investimento na época de 900 milhões de dólares, que hoje seria quase 9 bilhões de dólares hoje, ele inventa um componente que só veio evoluindo desde os anos 70, 80, né? Desde os anos 50, aliás, ele foi inventado em 58, né? E hoje está na nossa mão. Cada um de nós aqui tem um chip na sua mão, ou mais de um chip na sua mão, que é um aparelho celular. Essa foi a grande fundamento. E por quê? Porque o Estado militarista, o Estado capitalista investiu no desenvolvimento dessas tecnologias para atender às necessidades da circulação e rotação do capital. E isso quebra aquela estrutura anterior do Fordismo e passa a ter um novo modelo que o David Harvey chama de acumulação flexível, no qual várias etapas de processo, como você vê aí o detalhamento, né, essas etapas de detalhamento de desenho, né, as etapas de montagem, são eliminadas. Simplesmente eliminadas. Acabou esse tipo de trabalho, acabou esse tipo de emprego, esse tipo de trabalho redundante, né? O que você tem o trabalho criativo, concentrado nos países centrais, né? O trabalho industrial fabril, de grandes máquinas, que é altamente automatizado, quase não emprega ninguém, né? E nas periferias das periferias você tem robô, na indústria automobilística de robô, como agora está se reimplantando no Brasil, né? Infelizmente estamos repetindo o mesmo modelo de 60 anos atrás, né? Ou você tem ainda em alguns locais em que você precisa de ter um trabalho manual, como acontece muito na confecção, e eu já vou voltar a falar das confecções, e isso também dá muito emprego, ou ainda dava muito emprego no Brasil. Tudo bem. Passando para frente, então, o trabalho insubstituível hoje é o trabalho criativo. Pode passar para frente, por favor? Pode passar para frente, por favor? O trabalho criativo, o trabalho científico-técnico, o trabalho artístico, o trabalho desportivo, que não deveria ser depreciado, né? Está empregando gente para cacete. Né? É aí que o capital precisa, ele não pode abrir mão desse trabalho, porque é o trabalho que cria. A inteligência artificial não nasce do nada, nasce de um cientista. Né? Agora, por outro lado, pode passar para frente, por favor. Né? Na medida do possível, aquele trabalho redundante, ele vai eliminando. E aí dá vários nomes, internet das coisas, inteligência artificial, quarta revolução, foi o Carmona que falou quarta revolução. Isso não existe quarta revolução industrial. Tudo é marketing, tudo é produção ideológica, faz parte do mesmo contexto, do mesmo processo, da mesma revolução informacional digital iniciada lá nos anos 70, 80, e que vai levando à eliminação de toda essa massa de pessoas que não foram dadas a elas, não têm condições de exercer um trabalho criativo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Professor, só alertando que já se passaram 20 minutos. Tá, obrigado. O que vai acontecer? Não estou quase terminando. O que vai acontecer com essa massa? Esse é o grande problema. Aí vocês vão me permitir criticar a pergunta que foi colocada. Porque, de fato, essa massa, o capital está jogando fora e está virando o quê? Está virando precário, está virando lumpen, está virando toda essa massa aí que vai votar no Milei, vai votar no Trump, vai votar no Bolsonaro. Essa massa de revoltados
mas revoltados, que uma ideologia lumpen, coisa e tal, entende? E que o capital não tem como tratar isso. Seria grande oportunidade de se construir, eu não pude falar muito sobre o que é uma economia da informação, mas nós poderíamos ter uma grande oportunidade se pensarmos numa economia da informação. Estou chegando à conclusão, pode passar para frente, por favor. A conclusão vai colocar a pergunta que nós precisamos fazer. Por favor, pode passar para frente? Pode passar para frente? A pergunta é essa. Né? Conhecimento, informação e conhecimento possuem valor de uso, mas não contém valor de custo de referência que possa ser empregado como referência para determinar o valor de troca, tanto pela economia marginalista neoclássica quanto pela economia marxista clássica. Né? Não tem um custo de reprodução. Né? O custo de produção do conhecimento é fortemente incerto, eu acho que eu consegui demonstrar isso, e, sobretudo, radicalmente diferente do custo de reprodução. Uma vez que tenha sido produzida uma primeira unidade, o custo necessário à reprodução das outras unidades tende a zero se o conhecimento for codificado. O valor de troca de uma mercadoria cujo custo de produção é nulo tende inevitavelmente a zero. Este é o grande problema da crise do capitalismo. Ele chegou num ponto em que, ao tentar fazer da informação uma mercadoria, ele gerou um tipo de mercadoria que não tem valor de troca. Vamos passar para frente, por favor? É onde eu discuti, no meu livro, O Valor da Informação, né? Onde eu exatamente faço essa discussão, né? E onde eu entro nessas questões, que são as questões hoje, eu já estou praticamente terminando. Né? A plataformização da circulação de capital sob comando do capital financeiro, esse é um aspecto que eu espero que a minha colega Helena Lascas explique melhor, o cercamento do conhecimento industrial e artístico sobre as leis de propriedade intelectual. Isso tinha que ser uma briga central hoje dos comunistas, a questão da propriedade intelectual. E os jardins murados, a fragmentação dos processos de trabalho, mas isso é uma realidade. Né? Integram um novo regime de acumulação não apoiado na troca mercantil, explicou Rulani, mas na apropriação rentista do valor do trabalho humano. São temas quase não discutidos pelos atores políticos, embora estejam sendo cada vez mais investigados pelos pensadores críticos. Nós temos já uma boa literatura sobre isso, desde lá que eu mostrei, dos anos 70. Não somente nas indústrias culturais, mas em praticamente todos os segmentos produtivos. Hoje em dia, a acumulação se apoia em patentes e jardins murados. Por que um remédio custa o que custa? É patente, é monopólio rentista. O capital informação, que é um conceito que eu criei, se sustenta em rendas informacionais, hipótese que pode ser investigada a partir dos conceitos de renda da terra e de capital portador de juros. É aí que a gente tem que ir estudar as questões, o ponto de partida, mas não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida para entender o capitalismo contemporâneo. Pode passar para frente, por favor? Muito obrigado. Obrigado, professor. Agradecemos a sua fala. Agora vamos ouvir a professora Helena. Professora Helena, já está tranquila? Sim, estou aqui. Já recebemos sua apresentação, já está, a senhora precisa de ajuda? Vocês passam para mim, por favor? Sim. Então, eu vou pedir para Helena começar a fala dela, porque a apresentação não está abrindo. Então, eu vou pedir só uns 3 minutinhos aqui para eu conseguir abrir, enquanto isso você já pode começar a sua fala. Tá bom, sem problemas. Desculpe, muito obrigada. Imagina, é que chegou agora, por isso, sem problema. Realmente, eu agradeço aí o convite, né? A indicação do Marcos Dantas, amigo, colega de várias décadas, e é com prazer que eu retorno aí aos seminários da Fundação Maurício Grabois. Muito prazer, revejo aí colegas, e aproveito para parabenizar a Fundação pela organização dessas discussões que são extremamente importantes. Muito pouco tempo, o Marcos falou correndo, e é uma pena, porque, como ele mesmo falou, ele
trabalha com essa questão, com esse tema há muitos anos, né? Eu queria inicialmente, e ele já tinha me pedido para fazer isso, né, porque o primeiro título que a gente recebeu era as TICs, ou as TIs, né, as tecnologias da informação e os novos poderosos do mundo, as Big Tech, e ele me pediu para concentrar nesse tema. Eu tenho que dizer que ele trabalha com esse tema há muitos anos e é um tema central, né? Quem são essas grandes corporações e as relações dela com o capital financeiro é essencial. Mas eu queria fazer um parênteses aqui, né, já que a gente está introduzindo a apresentação, que é um ponto que eu sempre me bati aí nessa pesquisa que nós fizemos. Marcos foi o coordenador geral, eu fui a secretária executiva durante, principalmente, 23 e 24, né? Estamos agora publicando um livro, ele mencionou, mas que, como acadêmicos, nós nos sentimos assim, na obrigação de chamar atenção para esses temas, esses termos, né, que são usados nessa temática toda de... enfim, eu vou mostrar até uma lâmina os vários termos que são usados, mas principalmente para caracterizar essas grandes empresas e atividades digitais. São muitos adjetivos especiais visando atrair atenção e até glamorizar essas empresas e suas atividades. Então, nós não usamos o termo Big Tech de jeito nenhum, porque chamar as grandes da tecnologia para esse conjunto de empresas que ele já disse o que é, e eu vou dizer um pouco, vou reforçar, né? Não, a gente chama de grandes corporações digitais, são oligopolistas e têm práticas muito excludentes, vamos falar um pouco disso, né? Mas, enfim, resumimos aí as principais críticas à mistificação e emulação tanto dessas empresas quanto das ações que desempenham. Então, nesse livro, a gente se recusa a usar, a gente, quando usa na boca dos outros, entre aspas, mas não nós mesmos. Nós usamos grandes corporações digitais como elas são, né? Bom, então, já temos uma apresentação. Eu dei um título genérico, As Tecnologias Digitais e o Futuro do Desenvolvimento, já antecipei aqui, né, para o nosso presidente, que quando esse livro sair, a gente deve ser convidado novamente para falar um pouco mais disso, mas vamos ao à próxima lâmina, por favor. Eu começaria falando isso, né? O Marcos já antecipou, a gente tem uma série de nomes que são dados, uns chamam de era, de sociedade, como marco na transição da humanidade, né? Com vários substantivos e alguns adjetivos, mas, enfim, vocês conhecem todos os outros. Eu não sei, na minha apresentação aqui, eu não estou vendo o finalzinho, porque eu dei esses vários títulos, né, da informação, do conhecimento, cognitivo, cibernética, digital, não sei o quê, mas no final dessa lâmina eu chamo a atenção para uma definição que eu acho muito interessante, que é do manifesto, segundo manifesto convivialista internacional, que eles chamam economia... Vocês conseguem apresentar a lâmina inteira ou não? Da contribuição digital. Isso aí, da contribuição digital, agora eu estou vendo. E tem a fonte, né? É muito interessante, mas a gente tem que passar para a próxima lâmina. O que a gente está falando? Opa, estou eu aqui passando a lâmina, são vocês. Bom, então, o Marco já mencionou, ele desde o século passado já escrevia sobre isso, né? Vários outros. Nós também, eu estou citando aí uma publicação minha com uma colega, a Sarita Albagli, a gente falava, né? Desde do final do século passado, nesse cenário marcado desculpem, pela mistificação, oligopolização comandada por essas megas corporações e um sistema de propriedade intelectual ultrapassado, mas sempre excludente, concentrador de riqueza. Os avanços da digitalização vêm centralizando disputas, ampliando dependências e divisões dentro e entre países, exigindo sua melhor
compreensão e orientação. Eu queria falar que grande parte das nossas publicações estão disponíveis na página da nossa Rede CIS, e no final dessa apresentação eu coloquei os mais recentes, pelo menos, né? Hoje, e principalmente depois, no início desse milênio, né, cresceram os alertas sobre o papel no aprofundamento do modo capitalista de produção financista neoliberal. Então, essa associação entre as empresas e o sistema financeiro, eu acho que é um ponto fulcral, mereceu um capítulo do livro. O Marco já produziu muito conhecimento sobre isso é importantíssimo. Eu acho que esse é o X da questão. A gente tem que entender melhor essas articulações no que eles jogam. E na criação de novas formas de imperialismo e colonialismo social, econômico e político, os quais colocam gravíssimos desafios ao nosso futuro, e a gente precisa entendê-los, né? Primeiro reconhecer, mas depois entender e adequadamente enfrentar. Esse é o argumento fundamental do livro que a gente está publicando, né? Vamos para a próxima? Os resultados dessa pesquisa que foram realizados aí no projeto que a gente batizou como Economia de Dados, porque nos solicitaram, né? E a gente discute economia de dados, e resolvemos falar sobre economia política de dados e digital, mas eu até prefiro digital, que eu acho que é mais amplo. Enfim, mostram que essas tentativas de conceituar e mensurar a economia chamada de dados, né, estão longe de alcançar consenso, e os conceitos e sistemas de mensuração empregados mundialmente ainda são raros, escassos, extremamente imprecisos. O Marco já falou, né? Você vai ler a literatura nessa área, eu resumo como uma maionese neoliberal que a gente tem que ter cuidado para não escorregar, né? Então, a predominância de preceitos neoliberais, né, é notada, e dos mais óbvios aos mais sutis, e a pesquisa nossa evidenciou, em primeiro lugar, a recorrente alusão a essa suposta falta de alternativas. Os caras dizem, não tem alternativa, a gente tem que ir, porque se a gente não for se engajar nesse processo, né, comandado pelas grandes corporações digitais, está IG, CD, isso, né, só vai aumentar a distância, o fosso tecnológico, e o país que não fizer isso vai perder o trem da história. Porque nessa pesquisa a gente avaliou como diferentes países, né, como eu mencionei, enfrentaram isso. A questão é que vários deles se viram nessa situação e que, ao entrarem, né, inclusive no caso brasileiro, eles vêm com esse neoliberalismo junto, e o foco é a proteção de dados individuais. E as propostas de soberania, que é um tema caro a esse debate de vocês, né, a gente sabe, resultam fundamentalmente da proteção desses preceitos neoliberais com a autonomia dos usuários e autodeterminação individual. Impressionante como eles repetem isso o tempo inteiro, né? Vamos para o próximo? As principais iniciativas no mundo, então, resultam de abordagens que, como seus próprios proponentes admitem, não têm conseguido ultrapassar as principais restrições, essas que o Marco falou, né? Essas novidades tratadas com o conhecimento que precisa avançar para dar contas dele. E, claro, que desafia também sistemas de medições. O que a gente conclui no final dessa pesquisa é que o Brasil sequer sabe, tem condições de saber o que está acontecendo nessa grande área no próprio Brasil, né? Você fazer política regular e etc. e tal, nessa condição, é horrível. É impossível, né? É muito difícil. Bom, então, além dessa notória confusão entre dados, informação e conhecimento, em particular, eles ignoram essa especificidade dos recursos que podem ser usados várias simultaneamente, vezes, né, em diferentes partes do mundo, com essas propriedades que o Marcos acabou de resumir. Mais grave ainda é a completa ausência de consideração, né, em diferentes partes do mundo, das questões de poder envolvidas. Ignora-se isso, né? E dos riscos ainda não avaliados dessa, hoje a gente está chamando de difusão invisível, porque é difícil enxergá-la, né? Entendê-la ainda mais. Mas essa difusão invisível e desregulada da digitalização. Vamos para o próximo? Os riscos são econômicos, sociais, ambientais, políticos e incluem
Em primeiro lugar, a enorme concentração de poder dessas grandes corporações digitais que comandam tal evolução e já supera a de vários países, tá certo? A revolução no mundo do trabalho, como o Márcio falou um pouco, né? A crescente precarização e o aprofundamento da divisão internacional do trabalho, a extração de imensas quantidades de dados e informações que vêm sendo vendidas sem o conhecimento de seus donos, visando a microsegmentação comportamental e outros mecanismos. A questão é essa, de manipulação e sequestro cognitivo altamente personalizados. A transformação da maioria dos países em consumidores de produtos e processos envolvidos por esse oligopólio formado por essas grandes corporações digitais. A articulação entre essas grandes empresas e os estados, seus países de origem, é outro grande desafio, né, que tem reflexo na dinâmica geopolítica internacional através, a gente está vendo aí, né, do exercício de diferentes, múltiplas formas de exercício dessa nova fonte de poder. A criação de novas formas também de exclusão, de dependência, de vulnerabilidade, de colonialismo, que são ainda mais prejudiciais aos países periféricos. Vamos para a próxima? Os aspectos excludentes da digitalização que reforçam desigualdade de gênero, de raça, de classe e ameaçam perpetuar e agravar exclusões históricas, criando novas e elevadas barreiras de acesso ao mercado profissional e à educação. Os impactos ambientais que não são mencionados ainda e avaliados, fala-se muito da vantagem da desmaterialização, né, prometida por essa revolução digital, mas também a gente não pode ignorar os crescentes e imensos gastos de energia e água que estão aí hoje alvo de discussão, né? A espionagem em massa, a ascensão dos dados e a morte da política, isso tudo entre aspas, são autores que eu não vou poder citar aqui, né? Essa proposta de regulação algorítmica em substituição às políticas dos Estados nacionais, pela nova capacidade acumulada pelas essas grandes empresas, de, além de realizar sua própria autorregulação, é isso que eles propõem, né? Também gerenciar a vida de todos nós no mundo inteiro. O crescente isolamento, as polarizações, o empobrecimento de nossas expectativas e vivências, né? Na medida em que nós, seres humanos, passamos a nos subordinar ao império dos algoritmos enviesados, da vigilância e da manipulação. As articulações, olha, esse é o ponto, entre os grandes grupos financeiros, as grandes corporações digitais. Aqui eu estou usando também Vandana Shiva, que é uma ambientalista física indiana, ela fala das sementes, faz uma ligação com a Revolução Verde e as sementes geneticamente modificadas, além de outras distorções da chamada Revolução Verde, né? Os agentes, né, que fazem parte da difusão da digitalização e que mais poderiam nos ajudar a entender o que está acontecendo, a mensurar, claro que eles não têm mostrado nenhum interesse em fazê-lo, né? Eles, inclusive, têm sido criticados pelas ações oportunistas e por mascararem as questões mais significativas envolvidas, que se referem ao fato de que nossos dados e informações são capturados, usados e comercializados sem nosso conhecimento, sem nosso consentimento. E pior que isso, como estava no resumo anterior, né, são usados contra nós mesmos, manipulando escolhas econômicas, sociais e políticas. Marta, por favor, eu não estou vendo o chat. Você me avisa quando faltar um minuto? Além disso, as poucas, mas poderosas megas corporações transnacionais, né, oligopolistas, que comandam essa difusão, vem obtendo e acumulando receitas derivadas maiormente do que eles carinhosamente chamam de operações extraoficiais. Eu estou na outra lâmina, viu, pessoal? Na lâmina passou aí para vocês. Não sei se é que eu... Olá. Passou agora, gente? Ou é na Passou próxima? agora, passou agora. É a próxima. Eu está parado na anterior, tá? Eu não quis... É eu que estou compartilhando, aí você me fala e... Próxima? Deixa eu ver.
extraoficiais, isso aí. Agora a gente já está na seguinte. É porque, para mim, na projeção sai esquisito. Deixa eu ver, vou acompanhar pela... Então, essa nova ordem econômica que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas comerciais dissimuladas de extração, previsão e vendas, essa argumentação da Shoshana Zuboff, né? Na verdade, o primeiro livro dela foi publicado em 18, aí está uma citação de 20. Mas é um dos destaques do que a gente está falando. Aqui eu já cito o Nick Gold, que fala: o colonialismo de dado prepara o terreno para um novo modo de produção capitalista e organização socioeconômica. É uma continuação da tentativa do Ocidente de impor uma única versão de racionalidade ao mundo. Ele é inglês, não é periférico. Hein? O último passo da colonização é o que Vandana Shiva chama de mentes nulis, a colonização de nossas mentes. Faltam 5 minutos, professora. Obrigada. Aqui eu tenho uma citação da Maria da Conceição Tavares, no prefácio do livro do Milton Santos, Por uma Outra Globalização, publicado em 2000, onde o Milton já falava dessa tirania do dinheiro e da informação, da associação perversa. E a Conceição reforça isso. Ela fala: a grande perversidade na produção da globalização atual não está só na polarização da riqueza, da pobreza, na segmentação dos mercados, nas populações submetidas, nem mesmo na destruição da natureza. A grande novidade é a tentativa empírica e simbólica de construção de um único espaço unipolar de dominação. A tirania do dinheiro e da informação, produzida pela concentração do capital e do poder, tem hoje uma unidade técnica, uma convergência de normas sem precedência na história do capitalismo. Vamos em frente. As conclusões que nós chegamos, né, reafirmam, sobretudo, que essa economia de dados resulta e reflete esse conjunto de elementos que caracteriza a evolução do capitalismo, marcado por essa estreita imbricação entre financiarização e digitalização, e cenário de liberalização e desregulamentação. E, apesar do Marcos ter mostrado que o Estado sempre esteve por trás, financiou esses grandes desenvolvimentos, tem essa insistente tentativa de minimizar, de destruir os Estados nacionais, não é isso? Os resultados mostraram também que a maioria dos países tende a focalizar o uso das tecnologias e dos dados. Nós estamos preocupados aqui no Brasil como é que a gente está usando, conformando-se à posição extremamente vulnerável de usuário, como argumenta Morozov, de cobaias desavisadas ou Varoufakis de servos voluntários, alguma coisa do gênero. Mas, enfim, ficam ausentes ponderações essenciais sobre o desenvolvimento de capacitações, de empregos qualificados, de tecnologia, produção, inovação, impactos trabalhistas, sociais, ambientais, econômicos, políticos e, principalmente, o desenvolvimento soberano. Estamos todos controlados. Mas alguns países conseguiram montar sistemas digitais. A gente analisou o caso da China e da Rússia, tem milhões de lições muito interessantes, e de forma soberana, né? Outros países, na União Europeia, também na Austrália, o Vietnã e outros, mostram como política de Estado podem enfrentar essa digitalização perversa. Vamos para a próxima? As principais lições das políticas adotadas mundialmente nos mostram que esses países que fizeram o que fizeram, porque eles não dependem do sistema financeiro mundial hegemônico, e eles têm capacidade de elaborar políticas para transformação no longo prazo. Um dos argumentos importantíssimos nossos é que nós perdemos essa capacidade, né? Por várias razões, a gente pode discutir isso. E se o desenvolvimento da inteligência artificial continuar desregulado em paralelo aos mercados financeiros, também não regulamentados e dissociados da economia real, argumenta Carlota Pérez,
é pouco provável que a gente se mova numa direção mais ambiental, social, politicamente sustentável, lógico, que economicamente também. O reforço do papel do Estado como promotor, coordenador do Sistema Oficial de Estatísticas de Informação e do Sistema Produtivo e Inovativo Digital e de Dados, esse é um argumento nosso, é fundamental para alcançar a segurança e a soberania nacional. A atuação integrada e com controle e soberania dos bancos de dados, capacidade de processá-lo, utilizá-lo em benefício das nossas sociedades, no planejamento, formulação, implementação de políticas de desenvolvimento é outro ponto, aspecto fundamental. E o desenvolvimento de estados e governos digitais modernos, equipados, capacitados, soberanos, para atendimento e provisão de serviços públicos digitais apropriados, acessíveis, abrangentes e eficientes. Eu estou terminando, vamos para a penúltima, se não me engano. Os estados, o problema é esse, né? Os estados se tornaram os principais clientes das tecnologias, infraestruturas, equipamentos, bens, serviços, e da capacidade de processamento e armazenamento de dados dessas grandes corporações, os apagões, a apropriação de dados públicos, as espionagens e outras afrontas já vivenciadas, e não só no Brasil, exigem formas de garantir a autonomia digital para embasar práticas inclusivas, éticas, democráticas e a própria soberania do Estado, né? Essas significativas ameaças ao futuro da democracia, aos governos, aos estados e sua ação, continuam ainda difícil de ser captada, de ser entendida, difícil a intangibilidade, a novidade, portanto, a invisibilidade dessa temática, né? Daí também a necessidade e a oportunidade de enfrentar esses desafios de modo coeso e coordenado. No Brasil, a falta de coordenação acirra a vulnerabilidade que, além dos frequentes apagões, possibilita disponibilizar nossos dados, espionar altos dirigentes públicos, privados, manipular decisões de indivíduos e representantes de todo tipo, inclusive políticos, e armar complôs e golpe de Estado. Esses desafios não são hipotéticos, o Marcos já falou sobre isso, já ocorrem há décadas e vão continuar ocorrendo se a gente não fizer nada. Aí a nossa proposta, a próxima lâmina, por favor, é que o Estado brasileiro precisa dispor de infraestrutura e todos os meios próprios, né? Com criptografia nossa, para manter suas bases de dados de comunicação. Gente, nós estamos fazendo essa reunião através do quê? Google Meet. Bom, na Universidade Federal do Rio de Janeiro também usamos isso, e tem gente que está falando que este é um dos problemas, né? Mas para manter as bases de dados e as comunicações protegidas e estruturadas para gestão, planejamento e serviços públicos. A gente considera, então, urgentíssimo preencher essas lacunas e descontinuidade da ação do Estado, oferecendo serviços de conectividade e acesso a informações em todo o território brasileiro. Isso é um direito, né? A informação, que é a expansão e aprofundamento da cidadania, que possibilita que os cidadãos tenham acesso a informações pessoais e coletivas, cabendo ao Estado prover as condições que efetivem tal acesso. Enfrentar as ameaças digitais, a soberania nacional, o Estado brasileiro, aproveitando a oportunidade de lançar um programa de criação do sistema produtivo e inovativo digital integrado, é a nossa sugestão, que abranja desde a infraestrutura, tá? Toda a infraestrutura, os meios de armazenamento, controle, processamento, até os demais bens e serviços apropriados ao nosso contexto, à nossa forma de operação. E aí, essa é realmente a última página, a última lâmina. Sugerimos, vamos para ela, gente? Sugerimos que ao ser tomada essa medida, vamos para a próxima, é a página 13, é a lâmina 13, que o Estado... Não, é a próxima, foi e voltou, 13. Que o Estado brasileiro faça isso, né? E ofereça aos indivíduos, às organizações que queiram não submeter aos bens e serviços fornecidos por organismos internacionais, né? Mas que, portanto, seja lançada aí o que a gente está chamando de iniciativa mundial em prol dos Estados
soberano. Se tiverem interesse, a gente pode falar um pouco mais disso, mas estamos sugerindo basicamente que o governo brasileiro, possivelmente através do BNDES, o New Development Bank dos BRICS, onde está lá a ex-presidenta Dilma, não é? Faça uma coisa conjunta e ofereça aos estados, um prazo que for necessário, para que todos os estados que queiram tenham condições de exercer sua soberania. Então, além de contribuir para resolver questões de direito cidadão, de segurança, soberania política, geopolítica prementes, tais iniciativas possuem a capacidade de embasar a modernização da estrutura produtiva brasileira, porque a gente pode fazer isso disseminadamente no território brasileiro, uma outra forma de industrialização, visando o futuro, né? Bom, abrindo espaços significativos para a criação de novos e qualificados empregos, inovatividade e dinamismo produtivo. Gente, muito obrigado. As próximas lâminas são a capa do livro, que não está ainda na diagramação final, isso foi um desenho nosso, né? E todas as referências que estão aí disponibilizadas na nossa página da Rede Siste. Vamos para a próxima lâmina? É só para o pessoal ver. E a ultimíssima é meu muito obrigada, mais uma vez, pelo convite. Obrigado, professora. Nós agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Ok? Agora nós vamos ouvir a nossa coordenadora, a Luana Bononi. Luana, ela teve um probleminha que saiu, mas acho que ela já retornou. Ela avisou aqui. Estou aqui, Marta, tá me ouvindo? Luana, opa, está aqui conosco. A Luana vai ser nossa moderadora e vai nos trazer aí uma provocação. Vamos ver, vamos ouvir a fala dela. Obrigada, Luana. Obrigada, Marta, pelo trabalho de coordenação da gente. Tá bem baixinho o seu áudio, viu, Luana? Melhora se eu falar mais pertinho assim? Sim, melhor assim. Obrigada, Marta, pelo papel diligente aí na coordenação da mesa, sempre uma tarefa complexa. Obrigada à Fundação pelo convite e aos debatedores, né, que trazem elementos muito importantes aqui ao debate. Eu queria fazer algumas provocações breves aqui. Primeiro, penso que é mais forte na sociedade, a gente consegue assistir mais o debate sobre regulação de plataformas, pensando em redes sociais, fake news, as polêmicas do Elon Musk, Zuckerberg, né? Isso está mais presente no nosso cotidiano e até no nosso debate político, acredito. Mas acho que é muito importante essa perspectiva que retoma Marx para falar sobre a redução do ciclo de produção do capital e como a importância do desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte como elementos fundamentais nesse processo produtivo, considerando a busca, né, por esse ciclo chegar próximo de zero. Penso que essa provocação, do ponto de vista da economia política, da informação, da comunicação, da cultura, nos dá uma outra perspectiva do debate, muito além dessa discussão, que não deixa de ser importante, mas que acaba ficando mais na superfície aqui dos fatos políticos cotidianos. Também retomando ainda Marx, né, nos Grundrisse, em algum momento, mais lá no finalzinho, Marx vai falar sobre como o avanço das tecnologias poderia nos dar as bases materiais para a construção do que ele chama do general intellect, que pode ser entendido como a possibilidade da sociedade, uma sociedade capaz de compartilhar o conhecimento coletivo acumulado, que poderia permitir uma sociedade capaz de tomar decisões racionais, informadas, para a melhoria da qualidade de vida, e liberar tempo para a realização humana nas artes, na cultura, algo que o vale. Sei que é um trecho até discutido de uma maneira talvez polêmica, mas eu acho que isso aqui nos dá uma pista, né, que, embora seja verdade que as bases materiais poderiam estar estabelecidas, ou seja, nós temos tecnologia suficiente nesse momento da humanidade para que as máquinas, para que todo esse conjunto de tecnologias substituam o trabalho repetitivo, o trabalho redundante, poderíamos reduzir jornada de trabalho, eliminar trabalho humano em muitas tarefas,
que poderiam nos levar a um outro patamar mesmo civilizacional. Entretanto, não bastam as bases materiais, é necessário rupturas, transformações na lógica de desenvolvimento da sociedade. E a lógica predatória do capital, na busca da redução do ciclo de produção a quase zero, em um contexto histórico definido por Debord como sociedade do espetáculo, que a gente enfrenta já há quase um século, faz com que haja, na prática, ao instalar inteligências artificiais muito sofisticadas, processamentos de dados em quantidades absurdas, talvez nem imaginadas tempos atrás, apesar disso, há um aumento das tarefas repetitivas e redundantes, muitas vezes insalubres, muitas vezes degradantes, em sua maior parte superexploratórias, e aqui eu estou falando das fazendas de cliques, aqui eu estou falando das pessoas que ficam assistindo vídeos para fazer a moderação humana sobre agressões a crianças, abusos, violências, horas do dia, sem qualquer tipo de suporte, e sendo exposto a um grau de violência muito alta, e poderíamos aqui ficar o resto da noite falando sobre exemplos de como há um aumento da superexploração e como há o aumento, na verdade, de tarefas degradantes, superexploratórias, insalubres entre humanos na implementação dessas tecnologias. Um posicionamento crítico da fundação, das correntes que se guiam por uma perspectiva mais crítica, precisa considerar todas essas contradições para se afastar, penso eu, de dois extremos teorizados por Álvaro Vieira Pinto, aqui já citado também. Um extremo é o assombro com as tecnologias, que nos levaria a uma posição quase ludista. Quase todos os filmes de ficção científica sobre inteligência artificial trazem o medo de que a inteligência artificial nos domine, porque, por uma questão de adquirir uma consciência ou algo do tipo, e o grande mal seria a própria tecnologia, veja, e não quem a controla, e não quem a programa. E o outro, o extremo do assombro, oposto ao assombro, seria um deslumbramento, que muitas vezes aparece por termos um pensamento que preza pelo desenvolvimento e que preza pelo desenvolvimento das tecnologias. Muitas vezes esse desenvolvimentismo ele cai numa lógica um tanto determinista. E aqui eu estou falando, por exemplo, do deslumbramento com a possibilidade das smart cities, das cidades inteligentes, não que não possam ser usadas tecnologias para melhorar o acesso da sociedade, a participação cidadã, a gestão das cidades, dos governos, mas muitas vezes isso é encarado de uma maneira absoluta, desconsiderando o grau de controle bem pontuado aqui pela professora Helena Lastres, os convênios de poderes públicos com o Google Educativo e outras ações que o valham. E além de se afastar do assombro e do deslumbramento, como se as tecnologias fossem, como se bastasse a gente continuar investindo no desenvolvimento tecnológico, que isso nos levaria a um salto civilizatório inexorável. Bom, não é inexorável, como aqui percebemos. E além de nos afastar do assombro e do deslumbramento, precisa levar em consideração um posicionamento crítico, acredito eu, algo muito caro na história da nossa corrente de pensamento e também muito bem pontuado pelos dois debatedores, que é a questão da soberania. Então, foi falado da relação dos estados nacionais com o desenvolvimento das indústrias, foi falado sobre a construção de uma perspectiva unipolar, e aí uma crítica primorosa da professora Maria Conceição Tavares, que a professora Helena nos trouxe aqui. Então, nesta quadra de produção de dados, informações, para outra nação, que ao utilizar as tecnologias de maneira crítica ou com um pensamento desenvolvimentista um tanto determinista, se desconsidera que nós estamos produzindo efetivamente dados, estamos produzindo informações para uso de outra nação, no caso, sobretudo os Estados Unidos, e isso é um aprofundamento da dependência, o bendito do colonialismo de dados também citado pela professora. A regulação algorítmica
que ela aqui fala, né, que é apontada como uma das perspectivas, significa o seguinte: quem programa os algoritmos regula as relações sociais e de trabalho. E essa é a quadra histórica em que estamos vivendo. Isso dito, a pergunta que eu quero fazer, e depois eu vou fazer uma consideração e repeti-la ao final, a Helena já abordou um bocado isso aqui que eu vou perguntar, mas tem uma nuance. Quais perspectivas poderíamos apontar em termos de construção de uma política nacional consistente para enfrentar esse cenário, considerando a nossa posição de país de periferia do capitalismo? Então, a Helena traz algumas perspectivas muito interessantes aqui, considerando que estamos nesse lugar da geopolítica, né, quais os caminhos que poderíamos apontar, não só enquanto políticas de governo, mas também enquanto posicionamento das correntes críticas na sociedade. Aliás, quero provocar que, além da elaboração, é necessário que as correntes críticas tenham um papel ativo, né, de disputa de ideias na academia, na elaboração de posicionamentos, como estamos fazendo aqui, mas também entrar concretamente nas ações relacionadas a direitos digitais. Tivemos expoentes do nosso campo, o próprio Orlando Silva, na disputa da Lei Geral de Proteção de Dados, do projeto de lei 2630 relativo à regulação das redes, temos atuação da Renata Miele, do próprio Dantas, da Tanara, no Comitê Gestor da Internet, que é o CGI. Temos a atuação do Barão de Tararé, perdão, meu telefone aqui, do Barão de Tararé também relacionado a essa pauta, mas é urgente a gente entrar com uma força política organizada das correntes de pensamento crítico para, de fato, fazer disputa. E quando eu pergunto sobre as perspectivas de conclusão, de construção de uma política consistente, eu incluo aqui a questão do fortalecimento da cultura científica geral, alfabetização e letramento digital, ou seja, conhecer o dragão pelas entranhas, né, ter um processo formativo voltado, sobretudo, à juventude, aos trabalhadores, de entendimento de que os algoritmos não são neutros, de que as redes não entregam de maneira isonômica os conteúdos que ali circulam, para ter uma perspectiva crítica de olhar também para esses instrumentos. Então, essa alfabetização em letramento digital, esse entendimento da cultura científica como algo importante, me parecem instrumentos básicos para que possa haver algum nível de debate na sociedade e para que possamos ter massa crítica suficiente no país para desenvolver políticas consistentes para a implementação de uma reindustrialização em novas bases tecnológicas, um desenvolvimento com base em desenvolvimento nacional, com base nas tecnologias e inovações que temos condição de construir, para promover instrumentos de integridade da informação também no nosso contexto. Então, eu repito aqui a provocação aos dois debatedores sobre que perspectivas poderíamos apontar em termos de construção de uma política nacional consistente para enfrentar esse cenário de construção de uma grande potência, né, ou poucas grandes potências, considerando a nossa posição de país de periferia no capitalismo. Muito obrigada. Luana, muito obrigada pela presença, pela fala. Agora vamos ouvir os nossos palestrantes, começando com o nosso professor Marco Dantas. Temos 10 minutos, professor. Foi ótimo ouvir a Luana. Acho que ela fez um belo apanhado aqui da nossa discussão e do que nós apresentamos e colocou umas questões que são questões centrais. Eu penso realmente que é necessário que hoje a esquerda, e na esquerda, obviamente, a vanguarda comunista, construa uma nova agenda. Construa uma nova agenda adequada, ajustada a esse capitalismo
informacional, digital, esse modo de acumulação que nós estamos enfrentando e as relações internacionais que estão aí, que eu tentei colocar da forma mais rápida possível. A minha colega Helena Last também colocou mais nove, colocou excelentes elementos para se pensar. Tá? Aí que está a base produtiva do capital hoje em dia. E aí que a gente tem exatamente que pensar, e a Luana colocou perguntas muito objetivas e pertinentes. Né? Trata-se exatamente de formular um programa que tenha por eixo essas tecnologias de fronteira. E trata-se exatamente de pensar, quer dizer, o que eu posso fazer taticamente, estrategicamente. Não vamos falar estrategicamente, tá? Teria o projeto socialista, comunista, né? Mas, pelo menos, de um ponto de vista mais direto, para a gente se diferenciar como uma força política que tem uma visão crítica e que tem um projeto lá na frente, a gente realmente precisa ter uma pauta que não é essa que a Luana falou muito bem, que limita todo o debate à liberdade de expressão nas redes sociais. Aí como é que eu faço? Eu acho que, já que nós estamos aqui entre nós, às vezes eu não falo isso em público, não, viu, Luana? Mas nós estamos aqui, como nós estamos aqui entre nós, é de fato um debate paradoxal, é um círculo de giz, entende? Porque, ao mesmo tempo, você quer limitar a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, você quer defender a liberdade de expressão. Então, você cai numa contradição de uma esquizofrenia, entende? Para discutir redes sociais. Quando não, a gente tem que discutir toda a lógica financeira que está pautando esse debate. Entende? Toda a organização financeira que faz com que o discurso de ódio, e tem hoje muita literatura sobre isso, que faz com que o discurso de ódio seja altamente propagado e remunerado. Entende? Então, você tem que ir lá na lógica financeira. Entende? E tem que deixá-la clara, tem que explicitar quem são os donos dessas plataformas. Vanguard, State Street, BlackRock, JP Morgan. Basta olhar o balanço de qualquer uma delas, você vai encontrar os mesmos nomes. Né? Então, para diferenciar, para começar o discurso, tem que ir aí. Olha, nós estamos falando de capital financeiro. Né? E, a partir daí, em termos mais práticos, eu faço algumas perguntas. Né? Em termos práticos mesmo, eu estava até conversando aqui, logo antes da gente começar nosso debate, aqui conversando com o Walter, né? Nós estamos fazendo aqui um debate no Google Meet. Claro que, se eu quiser fazer agite próprio, para usar essa palavrinha que eu nunca mais ouvi, né? Era dos meus tempos de jovem, né? Bem, aí eu vou para o Facebook, eu vou para o Instagram, mas vou para fazer agite próprio, vou para fazer o debate. Agora, eu não vou para fazer o meu debate. Né? O meu debate eu tenho que fazer na minha plataforma. Tem que fazer na minha rede. Entende? Ou numa que eu possa ter uma certa segurança de que o músico não está nos ouvindo. Entende? E aí a gente tem uma RNP. A RNP é ligada a 2 ministérios desse governo. Um deles é o Ministério de Ciência e Tecnologia, o outro é o MEC. Né? Não preciso dizer aqui para o Google quem é o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele também sabe quem é o Ministério de Ciência e Tecnologia. Entende? A gente fez alguma ação para intervir na RNP? Há 30 anos que quem manda lá são os tucanos. Ela foi criada pelos tucanos. O NIC foi criado pelos tucanos. Como uma organização privada para gerenciar a internet. Quer dizer, qual é as políticas? Aí são políticas concretas. Entende? O governo brasileiro hoje, todos os dados públicos, né, estão nas nuvens da Microsoft, da Alphabet, da Amazon. 2 anos de governo, até agora nós não tomamos nenhuma providência para acabar com isso e colocar isso em nuvens nacionais, seja do SERPRO, ou que se crie. 2 anos, nós temos competência para isso. Entende? Então, aí são questões concretas. Estou tentando responder
Onde é que você vai marcar? Você vai vencer? Não sei, mas a gente nunca travou briga achando vamos vencer. Né? São 100 anos de história. Entende? A gente trava brigas porque a gente acha que elas são justas. Entende? E porque a gente acha que nessas brigas nós estamos conscientizando a sociedade, estamos liderando a sociedade e vamos ganhar em algum lugar. Entende? Então, são questões que precisam ser pautadas, politicamente pautadas por aqueles que têm poder para pautar politicamente. Eu, no máximo, sou aqui um acadêmico, intelectual, que tenta falar algumas coisas a partir dos estudos que eu faço. Entende? Mas, para mim, uma das questões mais importantes hoje, ainda mais agora que está o Trump cercado de Alphabet, Amazon, né? Só não está lá o Bill Gates ainda, mas vai estar daqui a pouquinho. Né? E nós estamos com todos os nossos dados, o judiciário brasileiro inteiro está na nuvem da Microsoft. Tá? Poder Executivo. Eu participei de uma reunião na FINEP em que eu protestei contra estar na nuvem da Microsoft. Aí que eu fui descobrir que isso era uma coisa que vinha lá daquele governo entreguista anterior, que eu não vou nem pronunciar o nome, porque eu não quero falar palavrão. Né? E nós não revogamos isso até hoje. É natural, é tão natural, eu costumo brincar às vezes, é tão natural quanto um céu azul. Não, não é natural. Né? E esta podia ser uma intervenção. Agora, então, separa o Brasil. Tá? O Trump não precisa fazer nada, ele aperta o botão, parou o Brasil. Porque o Brasil hoje está dentro das nuvens da Microsoft, da Alphabet e da Amazon. Hoje eu fiz uma descoberta. A coordenadora do meu programa está lá fazendo aquelas sucupiras da vida, né? E perguntou, Marcos, eu preciso do seu Google acadêmico. Eu não tenho Google acadêmico, eu nunca fiz Google acadêmico. Mas porque eu preciso de um índice, não sei o que está no Google acadêmico. Eu disse, eu não sei, eu não tenho. Aí ela concordou mais ou menos comigo, depois ela voltou, alguns dias depois, Marcos, eu realmente preciso disso aí, estou sendo obrigado a fazer, por favor, faça, coisa e tal. Aí hoje à tarde, depois que eu preparei a palestra aqui para vocês, eu disse, deixa eu dar uma olhada nessa coisa do Google acadêmico. Aí eu entrei, aí eu descobri que eu tenho Google acadêmico. Eu nunca tinha feito esse troço. É que não precisa ter. Basta você estar com publicações, você está lá. Pois é. É isso que se chama vigilância. Eu publico alguma coisa, o Google bota lá. No máximo, a única coisa que eu tenho é que o meu está privado. Aí estava lá o fator H, o fator não sei o quê, eu passei tudo lá para a minha coordenadora. Mas, gente, é uma completa invasão, eu não quero ter esse troço e eu tenho esse troço. Esse é o nível de controle que está nas nossas vidas. Entende? E as nossas escolas estão lá, as universidades, e os nossos tribunais. Isso seria uma boa briga, Walter Stormentino. Entende? Precisa romper com esses contratos, vamos construir contratos nossos, dentro da nossa realidade, até porque isso vai ter um puto impacto na construção de servidores nacionais, desenvolvimento da indústria, os sistemas produtivos, que a Helena Last gosta tanto de falar, para você fazer um banco de dados, você precisa de computadores, energia, essas coisas todas, então você constrói toda uma cadeia produtiva para fazer isso. Entende? Essa era uma agenda interessante da gente trabalhar. Entende? Agora, e no plano mesmo da política maior, de fato, deixa esse debate da regulação das redes para os liberais, entende? E vamos entrar no debate econômico. Entende? Vamos entrar no debate da divisão internacional do trabalho, que a Helena Last pontuou tão bem. Entende? E tentar trazer uma parte dessa riqueza para nós aqui. Eu vou terminar aqui, que eu quero passar a palavra para a Helena. Entende? Você abre o relatório do Facebook, está escrito lá, receita média por usuário. No ano passado, em 23, eu não tenho de 24 ainda, em 23 foi de $40. Receita média por usuário. O usuário não paga nada, né? No entanto, ele gera cada um de nós, eu não, porque eu não tenho perfil no Facebook, gera $40 para enriquecer o Mark Zuckerberg. Entende? Isso, é claro que isso é um cálculo mundial. Qual é a participação dos milhões de brasileiros nisso? Não sabemos. Mas isso é riqueza que nós estamos produzindo. Cada vez que bota uma foto de gatinho, curte foto de gatinho, você está gerando riqueza para a economia americana.
E tem relatórios americanos dizendo que se começar a apertar a regulação para cima das suas plataformas, eu já citei esse relatório em 2 ou 3 artigos, tá? Os Estados Unidos vai perder tanto de emprego, tanto de PIB, tanto disso e tanto daquilo. Aí vai o Mark Zuckerberg e diz, com todas as letras, eu vou me juntar com o Trump porque nós não queremos regulação em cima do nosso negócio, porque prejudica a economia dos Estados Unidos. Agora, como é que prejudica a economia dos Estados Unidos é um assunto muito mal estudado. Embora eu já citei, como eu falei, eu já tenho 2 ou 3 relatórios sobre isso, né? Nós, a Helena, fizemos um belo trabalho sobre isso, a Helena falou muito disso, está coordenado por ela, pelo Zé Cassiolato também, entende? São estudos que nós temos que fazer. Centrar, então, na questão econômico-política, na questão financeira, né? E iniciar uma campanha para o Brasil sair dessas nuvens imperialistas, dessas nuvens colonialistas e construir suas próprias nuvens, fortalecer a RNP, fortalecer o CEP, fortalecer o DataSUS, entende? E construir um pouco mais de uma relação soberana nesse mundo extremamente confuso que vem por aí. Fico por aqui, obrigado. Obrigada, professor. Agora vamos ouvir a professora Helena. Professora? Sim? Estão me ouvindo? Sim, palavra sim. Muita coisa para falar em 10 minutos, mas vamos lá tentar. Eu acho que é isso. A questão da financiarização e a ligação com a digitalização é enorme desde o início, né? O Marcos, e também ele acabou de citar, o Cassiolato, José Cassiolato, tem trabalhos do século passado mostrando, principalmente o Cassiolato, que essa coisa, no Brasil, nasceu junto. Vocês se lembram que eram os bancos, né? O Itautec, né? A cobra ligada ao Banco do Brasil. É lógico que a financiarização tem tudo a ver com a digitalização. O que passa ali são informações também, né? É uma área complicada na economia que vários economistas têm dificuldade de tratar até hoje. E serviços como um todo, né? Que era chamado de coisa não produtiva. Mas, enfim, é uma questão fundamental. E não tem só a ver essa imbricação e os limites que isso coloca aos países periféricos, e aí eu quero cumprimentar a Luana pelas colocações que ela fez, que são perfeitas, né, Luana? Mas a gente tem que pensar, por exemplo, para ser bem pragmática, né, para a gente resumir, várias reuniões nós já tivemos com vários colegas de vários ministérios, né? Eu sou oriunda do Ministério da Ciência e Tecnologia também e passei 10 anos quase no BNDES, né? Então, todas as reuniões que a gente fazia com ministérios em Brasília era não através do Google, mas era o Microsoft Teams, já era complicado. Agora, qualquer coisa que a gente propusesse, vinha logo a bandeira do quê? Teto fiscal. Gente, a gente tem que entender melhor essa coisa que a financiarização nos coloca, nos amarra. Não tem sentido. No livro eu puxei, o Marcos não gostou muito, mas Beluso, Leda Paulani, Luciano Coutinho, quem eu podia, falando que isso é uma besteira, que isso é um castigo autoimposto. Aliás, tivemos que ouvir, né, estrangeiros virem ao Brasil para dizer, vocês são masoquistas, por que vocês se impõem esse teto de gasto? Mas o resumo é, com esta coisa, esse teto de gasto, não se permite fazer nada. Um programa com essa dimensão, nem pensar. Então, a reunião acabava ali, entendeu? Então, esses 2 problemas. Um, a gente estava em bases não nossa, e segundo, vinha logo a bandeirinha do outro lado. Então, é muito importante a gente entender esse negócio da financiarização e a amarra que isso faz em termos de ter um projeto nacional, né? Pequeno ou grande? Grande, então, nem pensar. Agora, o ponto aí que eu quero reforçar é que a gente hoje não consegue enxergar, mensurar, entender, avaliar a difusão da digitalização e seus impactos, né? E que aí é muito complicado você fazer políticas adequadas, né? Inclusive as de regulação, que pegamos vários autores do mundo discutindo alternativa, e eles dizem, olha,
sem você ter o domínio tecnológico, o controle da produção, né? Falar em regulação é fictício, porque você sequer sabe, tem condições de saber o que está acontecendo. E é verdade isso, né? A gente coloca isso no livro, reforçando aí Marcos Dantas, né? De que a gente não tem mais noção do que trafega nessas redes, né? Nem na dimensão e nenhum impacto, e as vulnerabilidades só se cristalizam, só aumentam, né? Essas redes privadas vêm ampliando, inclusive, suas infraestruturas. A Luana falou das cidades inteligentes, né? Poxa, estão oferecendo tudo, estão olhando o Estado, é o principal cliente, não é? Fornecedor de informações e contratador de bens, equipamentos, serviços, etc., etc. É muito preocupante que boa parte das comunicações brasileiras do Estado, isso que foi colocado, né, e das Forças Armadas dependa de corporações estrangeiras, né? Então, para falar de cibersegurança, a gente tem que pensar seriamente em controle de infraestrutura, além das outras camadas. E aí eu quero lembrar que a gente, né, Luana deve saber isso, né, porque é aluna do Mar, mas olha, ele escreveu muito sobre isso e a gente quando essa coisa toda estava começando, né, a gente a gente criou uma série de empresas, a gente criou a Cobra Computadores, a Embratel, né, a gente criou, enfim, uma série delas que estão descritas no livro, e que perdemos várias nos anos 80, e agora não só não controlamos o fluxo de dados, né, mas não conhecemos, não monitoramos, não podemos regular esse estudo. Ao privatizar essa infraestrutura, né, onde os dados transitam, o Estado brasileiro, isso é palavra até do Marco, eu estou citando ele, abdicou da possibilidade de conhecer e dominar a dimensão e a dinâmica dessa economia de dados no Brasil. Bom, então, eu quero lembrar também, né, reforçar que soberania, a Luana falou isso, implica no controle democrático pelos estados e sociedades, e que essa soberania digital democrática exige a criação de capacidade do Estado, de ponta a ponta. Nós temos que... Isso é que eu digo. E, ao fazer isso, ao produzir todos os equipamentos que a gente usa, toda a infraestrutura e os serviços, a gente pode mudar a cara desse país, fazer ter um desenvolvimento, se é que vocês gostam de usar essa palavra, que tem sido muito também chacoalhada, né, criticada, mas de outra forma, né, muito menos concentrado, espalhado pelo território brasileiro, enfim, a gente pode mudar completamente esse Brasil. E o problema é que, quando você fala em fazer isso, ninguém fala, já perdemos o trem. Não. E eu acho, tem uma literatura importante na área de economia, e eu vou procurar em outras, que fala das vantagens do latecomer, de entrar depois de um ciclo. Então, a gente tem que olhar o que está aí no horizonte, essa coisa da computação quântica, tudo que tiver no horizonte do futuro, porque para entrar, a gente já entra no próximo, na próxima etapa da mudança, né? E também, Luana falou bem, quem somos nós? Nós somos periféricos, nós já fizemos muita coisa nos anos 60, vocês talvez não saibam disso, coisas impressionantes, não foi só o Brasil, no Chile, em vários outros lugares do mundo, na América Latina do mundo, fizeram também, fomos trucidados. Mas a verdade é que ainda hoje a pesquisa que fizemos revela que tem alguns poucos países que conseguem preservar sua segurança digital e que nos mostra que é perfeitamente possível estabelecer controle e soberania, tá certo? E por isso é que a gente está sugerindo que a gente não entre sozinho, né? Nós já aprendemos com o passado, precisamos aprender com o passado. Então, eu acho que, e é assim que a gente, inclusive, termina as sugestões do livro, né, reafirmando que o Estado brasileiro tem um histórico aí que não pode ser ignorado, pois quando essas tecnologias estavam iniciando seu processo de difusão em escala global,
nós fizemos importantes políticas para a informática, telecomunicações, que foram implementadas, almejando alcançar a soberania nacional, e nossa conclusão aí fundamental é essa. Quando foi prioritário fazer, a gente não tinha capacitação quase nenhuma, tivemos que nos virar e fizemos. E a gente argumenta, se precisar fazer novamente, antenados com o futuro, pensando aí nessas novas, no horizonte tecnológico do futuro, dessa coisa, entrar já por cima, nós vamos fazer. E não vai ser por falta de capacitações. Muito obrigada, hein? Obrigada, professora. Obrigada a todos presentes, o professor Marcos, a Luana, que contribuiu bastante. E a todos agradeço, né, a presença hoje. A gente vai terminando essa mesa, feliz com a presença de todos vocês, e informar que é a mesa 4, né, a gente continua amanhã, nesse mesmo horário, às 18 horas. O link será o mesmo. O tema amanhã será a nova configuração das relações de trabalho, com a coordenação do mesmo GP2. Então, aguardamos todos vocês amanhã e agradecemos a presença de todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.